capítulo 1, a partir do versículo 1. Ageu é um daqueles profetas menores. Tem Sofonias, depois de Sofonias vem Ageu. Podemos ler? Quem já encontrou, diga amém. Amém. Versículo 1 diz assim: no ano segundo do rei Dário, no 6º mês, no 1º dia do mês, veio a palavra do Senhor pelo ministério do profeta Ageu a Zorobabel, filho de Sealtiel, príncipe de Judá, e a Josué, filho de Josadac, o sumo sacerdote, dizendo: 2. Assim fala o Senhor dos Exércitos, dizendo: este povo diz: não veio ainda o tempo em que a casa do Senhor deve ser edificada. Veio, pois, a palavra do Senhor pelo ministério do profeta Ageu, dizendo: é para vós tempo de habitardes nas vossas casas estucadas, e esta casa há de ficar deserta? Ora, pois assim diz o Senhor dos Exércitos: aplicai o vosso coração aos vossos caminhos. Semeais muito e recolheis pouco. Comeis, mas não vos fartais. Bebeis, mas não vos saciais. Vestivos, mas ninguém se aquece. E que recebe salário num sactel, um saco furado. Assim diz o Senhor dos Exércitos: aplicai o vosso coração aos vossos caminhos. Subi o monte, trazei madeira, edificai a casa, e dela me agradarei, e eu serei glorificado, diz o Senhor. Olhastes para o muito, mas eis que alcançastes pouco. E este pouco, quando trouxeste para casa, eu lhe assoprei. Por quê? Disse o Senhor dos Exércitos: por causa da minha casa que está deserta, e cada um de vós corre à sua própria casa. Por isso retém os céus o seu orvalho, e a terra retém os seus frutos. E fiz vir a seca sobre a terra, sobre os montes, sobre o trigo, sobre o mosto, sobre o azeite, sobre o que a terra produz, como também sobre os homens e sobre os animais, sobre todo o trabalho das mãos. Então ouviu Zorobabel, filho de Sealtiel, e Josué, filho de Josadac, sumo sacerdote, todo o resto do povo, a voz do Senhor, seu Deus, e as palavras do profeta Ageu, como o Senhor, seu Deus, o tinha enviado, e temeu o povo diante do Senhor. Toda a igreja diga amém. Amém. Feche os teus olhos por um instante. Senhor, fale conosco através da tua palavra, pelo teu Espírito Santo. Venha nos abençoar, Senhor. Venha abençoar todos nós que estamos aqui, aqueles tantos que me ouvem, que me assistem nesse momento, que onde estiver alguém agora, Senhor, ouvindo esta palavra, que seja ministrada pelo teu Espírito Santo. Usa minha vida, Senhor, nesta noite, em nome de Jesus. Amém. Você pode aplaudir o Senhor nesta noite? Parece um texto complexo, né? A gente lê uma palavra como essa, a gente lê tantos nomes, né? A gente lê tantas coisas e às vezes parece até complexo. Parece que você faz uma primeira leitura de um texto como esse, não fica claro do que se trata, né? Ageu é um desses livros. Ageu é um livro curto, é um livro pequenininho, só tem 2 capítulos, mas é uma história extremamente profunda. É uma história que ela tem uma profundidade, ela tem um contexto muito importante. Por isso que não é um livro que a gente pode ler de forma desapercebida. É necessário ler e se ater aos detalhes. O que esse livro fala? Qual que é o assunto, digamos, o assunto central deste livro? A reconstrução do templo. O povo de Israel tinha passado por um período de 70 anos na terra da Babilônia. Eles tinham sido levados como cativos para aquele lugar, e Jerusalém ficou praticamente abandonada, uma cidade deserta, uma cidade cheia de entulhos, uma cidade que parecia que tinha acontecido um tufão, um grande terremoto. As construções estavam no chão. O grande templo de Salomão, aquele templo que tinha sido construído há algumas centenas de anos antes disso,
estava derrubado, não existia nada naquela cidade. Poucas famílias moravam ali, as famílias que estavam naquela cidade eram famílias que estavam em pobreza. Daí Deus intervém na vida daqueles que estavam lá no cativeiro, e Deus trouxe esse povo de volta. Deus abre as portas do cativeiro. Eu ministrei durante a campanha dos 12 dias, eu falei bastante sobre esse período. Então esse povo volta do cativeiro, e quando eles chegam em Jerusalém, eles estavam perdidos. Imagine só, eles saem do cativeiro, chegam no lugar e tudo derrubado, tudo em entulhos, a cidade destruída, o templo destruído, e eles chegam sem saber por onde começar. Eles chegam sem uma direção. Por onde que a gente começa? Por onde que a gente vai dar o primeiro passo? E o grande problema é que quando nós estamos perdidos assim na nossa vida, percebe-se que quando a gente está sem uma direção, quando a gente está perdido, quando a gente não sabe qual decisão tomar, qual caminho dar para a nossa vida, qualquer decisão serve, qualquer caminho serve, qualquer coisa serve para nós. E a vida não pode ser levada desse jeito, a vida não pode ser assim. Quantas vezes a pessoa chega e termina o colégio, e agora? O que você vai estudar? Que curso você vai fazer? Não sei, qualquer curso, porque eu não sei o que fazer. Então ela entra em qualquer curso e ela não termina. Por quê? Porque não foi direcionado, foi algo que simplesmente fez. Quem entendeu, diga amém. Então esse povo, eles estavam desse jeito, precisavam recomeçar e não sabiam por onde recomeçar. Então diz a Bíblia que eles começam a reconstruir o templo. Mas quando eles começam a reconstruir o templo, começam a reconstruir aquela casa de adoração a Deus, eles perceberam que aquilo ia dar muito trabalho. Eles perceberam que aquilo seria uma missão extremamente difícil. Então o que eles fizeram? Eles deixaram essa obra de lado. Eles deixaram de reconstruir o templo e eles começaram a reconstruir as suas próprias casas. Eles começaram a levantar as suas casas, eles começaram a levantar a sua família, a sua casa, e o templo começa a ficar de lado. Então a história de Ageu, esse livro, fala justamente disso. Esse povo precisando recomeçar, sem saber por onde, e quando eles resolvem recomeçar, eles resolvem recomeçar reconstruindo as suas casas e deixando o templo em segundo lugar. Quem entendeu, diga amém. Resumindo, é isso a história. Resumindo o livro, é isso. Então Deus levanta Ageu para falar com esse povo. E o que a palavra, o que a profecia dada por Deus ao profeta Ageu, para aquele povo, para os líderes daquele povo, qual que foi a profecia? Ele vai dizer o quê? Que esse desânimo que tinha tomado conta deles, eles precisavam superar. Que essa falta de direção que eles estava tudo errado. Eles deveriam buscar uma direção certa, e essa direção certa deveria ser de acordo com a vontade de Deus. Então Ageu quer que eles entendam, ou melhor, Deus quer que eles entendam pela profecia de Ageu, que eles precisavam de uma direção, que essa direção precisava ser uma direção acertada, de acordo com a vontade de Deus. É isso que eles precisavam compreender. Nós precisamos tomar uma decisão, nós precisamos tomar uma direção, mas essa direção, ela deve ser de acordo com a vontade de Deus. Não pode ser de acordo com a nossa vontade, o que é mais fácil, o que é mais conveniente. Nós precisamos ser guiados pela vontade de Deus. Então é isso que Deus usa o profeta Ageu para falar desse povo, que aquilo que eles tinham começado a fazer, o projeto que eles tinham iniciado, eles deveriam continuar. Eles não poderiam parar no meio do caminho, eles deveriam ter continuado, que era a reconstrução do templo. Quem está entendendo, diga amém. É isso. São essas dificuldades que o povo está lidando. São essas situações difíceis que esse povo está lidando. Quais situações difíceis? Desânimo. Quais situações difíceis? A falta da direção de Deus. Qual situação difícil? O conformismo. Porque é mais fácil abrir mão, é mais fácil falar, deixa para lá, do que você insistir em lutar. Trazendo essa palavra para o nosso
para o nosso contexto, para o nosso hoje. É isso que nós precisamos entender nessa noite. Que Deus, Ele deu uma direção para a nossa vida. Que Deus, mais do que isso, Ele vai nos dar uma direção. Deus, Ele vai nos dar um projeto. Deus vai nos dar uma mudança, uma direção. E para que isso aconteça, nós precisaremos superar todo o conformismo, todo o desânimo e de fato sermos guiados pela vontade do Senhor. Se hoje você veio aqui para Deus guiar sua vida, direcionar, Ele vai te direcionar em nome de Jesus. Você pode aplaudir e exaltar o Senhor, amém, queridos? Você pode aplaudir a Deus? Quem está entendendo, diga amém. Então Deus dá essa palavra para Ageu, Deus dá essa palavra para o povo. Esse povo precisava crer que Deus daria condições para que eles pudessem viver o cumprimento desta profecia. É isso que foi a palavra de Deus pelo profeta Ageu. Agora fica mais simples para a gente entender isso. Dentro de tudo isso, eu separei algumas ideias, eu organizei algumas ideias aqui para nós falarmos nessa noite. Primeira coisa importante: é difícil recomeçar? Sim, é difícil. Qualquer coisa na vida que você tente recomeçar é difícil. Você recomeçar na sua vida profissional, você mudar de carreira profissional é difícil. Você recomeçar um relacionamento depois de uma grande frustração, uma grande decepção, é difícil. Você recomeçar depois de uma queda é difícil. Você recomeçar depois de ter tomado uma rasteira da vida é difícil. Mas aqui nós temos algumas ideias importantes. Aqui nós temos alguns passos importantes que, se nós tomarmos nessa noite, eu tenho certeza que estaremos prontos para recomeçar. Quem entendeu, diga amém. Primeira coisa, se você quer recomeçar qualquer área da tua vida, qualquer coisa da tua vida, se você precisa recomeçar, organize as suas prioridades. Quem entendeu, diga amém. Diga para quem está ao seu lado: organize as suas prioridades. Amém. Tudo na nossa vida, eu particularmente, eu parto da ideia de ser organizado. Eu procuro ser organizado em tudo na vida. Procuro organizar as minhas coisas, eu procuro organizar o meu dia. Eu gosto de dormir já sabendo como que eu vou fazer no outro dia, como que as minhas coisas vão funcionar no outro dia. E na nossa vida nós precisamos organizar tudo, mas mais do que qualquer outra coisa, nós precisamos organizar as nossas prioridades. O grande problema que esse povo começa a enfrentar é que, na hora de organizar as prioridades, na hora que eles foram organizar como eles iriam recomeçar, reconstruir, eles deixaram Deus de lado. Ou seja, na vida deles, na agenda deles, nos seus compromissos, Deus não estava na prioridade. O grande problema que esse povo enfrenta é não colocar Deus como a prioridade, é não colocar a vontade de Deus como a vontade que deve ser estabelecida, que deve ser a primazia da vida. E quando nós organizamos a nossa vida, colocando Deus em segundo lugar, em terceiro lugar, quando nós colocamos Deus lá para baixo, e nós colocamos a nossa vontade, nós colocamos os nossos projetos em primeiro lugar, nós vamos falir. As coisas não vão fluir na nossa vida. Esse povo queria recomeçar, esse povo precisava recomeçar, mas eles começaram a deixar Deus de lado. E o problema é que, quando nós deixamos Deus de lado, quando nós deixamos a vontade de Deus, nós queremos que a nossa vontade seja estabelecida. Certa vez Jesus nos ensinou uma oração, que é a oração do Pai Nosso, que eu creio que todos aqui conhecem. E na oração do Pai Nosso, ele nos ensinou sobre a prioridade, dizendo que nós devemos orar: Senhor, seja feita a tua vontade. A prioridade, Senhor, não é que a minha vontade seja feita. A prioridade é que a tua vontade seja feita na minha vida. A minha vontade é que o teu plano seja estabelecido na minha vida. Por isso, se existe alguma área da tua vida que você quer recomeçar, primeira coisa, coloque Deus na frente. Coloque Deus como centro do teu sonho, do teu projeto, e as outras coisas, elas serão acrescentadas à tua vida, em nome de Jesus. Você pode aplaudir o Senhor.
Senhor por isso. Você pode glorificar a Deus por isso. Amém, queridos? Parece difícil, né? Mas é um princípio. Parece difícil, mas é um princípio que nós devemos considerar a nossa vida como o primeiro. A vontade de Deus. Se Deus não estiver nesse negócio, não vai dar certo. Se Deus não estiver na frente, não vai dar certo. Se Deus não for priorizado na minha vida, as outras coisas não darão certo. Quem entendeu, diga amém. Tem que ser Deus. Em segundo lugar, o problema desse povo era o desânimo. E eu entendo por que eles estavam desanimados. A maioria desses homens que estavam reconstruindo eram homens que já tinham visto o templo como era no passado. Eles já tinham visto aquele templo erguido, o que hoje era entulhos. E o problema deles é que eles olhavam para aquele templo passado, e eles olhavam para aquele templo que eles iriam construir, e aquilo causava uma frustração tão grande, porque eles não conseguiam reconstruir o novo, que eles ainda estavam apegados ao antigo. Quem entendeu? Diga amém. Fala para o seu irmão do lado, desapegue do passado. Diga assim: Deus tem coisas novas para a tua vida. Quem entendeu? Diga amém. Sabe por que eles viviam uma frustração? Porque eles olhavam para o passado, eles olhavam para aquele templo que um dia esteve naquele mesmo lugar. Eles diziam: nós não temos como reconstruir algo parecido com aquilo. Nós não temos como reconstruir um prédio como era aquele. Nós não temos recurso financeiro para reconstruir. Nós não temos mão de obra para reconstruir. E outra, isso vai demorar muito tempo. E pelo tamanho da dificuldade, pelo tamanho da frustração que era ver aquele templo caído, o que eles fizeram? Largaram de lado. Isso acontece na nossa vida, porque às vezes nós estamos precisando viver o novo, nós estamos querendo o novo, mas lá no fundo, nós ainda estamos apegados ao velho, o tempo que estava lá antes, aquilo que nós perdemos, aquilo que um dia esteve em pé e hoje está caído. E se você ainda está apegado ao passado, se você ainda está apegado às frustrações do passado, às perdas do passado, você jamais vai viver o novo de Deus para a tua vida. Você jamais vai viver a novidade de Deus para você. E foi aí que Deus levanta Ageu e diz para eles: a glória da segunda casa será maior do que a da primeira. Ou seja, o que eu vou fazer agora será muito maior do que aquilo que um dia já foi na tua vida. Por isso, desapega aquilo que passou, aquilo que você perdeu. Deus tem coisas novas para a tua vida, em nome de Jesus. É isso que você tem que entender nessa noite. Deus tem coisas novas para você. Será que você pode aplaudir o Senhor? Glorificar a Deus? Amém, queridos? Amém? Então, ficar olhando para o passado com essa nostalgia, tenha certeza que duas coisas vão causar em você: desânimo e enfraquecimento. Quem entendeu? Diga amém. Ficar olhando lá para trás, o que passou, irmãos, vai causar desânimo, enfraquecimento. Você não vai ter forças para recomeçar. Porque muitos não recomeçam, pastor, porque dão um passo para frente e olham para trás e ficam lembrando lá de trás. Dá mais um passinho para frente e volta a olhar para trás e trazer à memória as coisas que ficaram lá no passado. Daí olha para trás, daí começa a trazer a memória e a vida não anda para frente. Fala para o seu irmão do lado: a tua vida vai andar para frente a partir de hoje. Amém? Diga para ele assim: olhe para frente. Diga assim: Deus tem coisas novas para a tua frente, na tua frente. Amém? Você pode glorificar e aplaudir o Senhor. Glória a Deus. Amém? Versículo 5 diz assim: ora, pois, assim diz o Senhor dos Exércitos: aplicai o vosso coração aos vossos caminhos. Percebe que o versículo 7, ele vai repetir a mesma coisa. Assim diz o Senhor: aplicai o vosso coração aos vossos caminhos.
Quem entendeu?